paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Tá de madrugada, depois tá dormindo, mas o Senhor colocou uma coisa no meu coração e eu preciso, de verdade, de fato, de verdade, trazer aqui para vocês meditarem. Tem uma passagem específica que acontece nos 4 evangelhos e ela é descrita de formas um pouco diferentes, mas é a mesma coisa, só que descrita por perspectivas diferentes, que acontece logo após o batismo de Jesus. É sabido que na vida de todo cristão acontece o deserto. Deserto é a paz de dificuldade. Como diz a própria palavra do Senhor, é um momento na vida do cristão onde Deus conhece nosso coração, que está escrito em se não me engano, nos versículos que fica bem no começo da Bíblia. Acho talvez em Deuteronômio, posso provavelmente estar errada, em que Deus diz que no deserto Ele conhece o nosso coração. Ele falou isso especificamente na época em que os hebreus estavam no deserto, mas isso também serve para nós hoje em dia, porque afinal de contas a palavra de Deus é viva e se renova dia após dia. O que eu quero relatar é também em relação ao tempo que Jesus esteve no deserto. Para quem não se lembra, não sabe, caso não leia muito a Bíblia, após Jesus completar, um pouco depois que Jesus completou 30 anos, ele foi até o primo dele, João Batista. E João Batista já era profeta, já profetizava, já falava, já preparava o caminho para o Senhor, para que o Senhor passasse, e sempre dizia para as pessoas para que elas se arrependessem, porque era chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então João Batista ele batizou o Senhor Jesus. Deus deu testemunho de que o filho dele já dava a ele prazer, já era alguém que já dava alegrias ao coração dele. E em seguida, como diz a palavra, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto é conhecido na vida do cristão como um período de tribulações, de provações, onde podem acontecer coisas ruins na vida do cristão. Mas não para destruir o cristão, mas para provar e fortalecer a fé do cristão. E tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas, como em João, é descrito como foi o deserto de Jesus. Só que, se eu não me engano, no livro de Lucas, que era médico e acompanhou durante um tempo Paulo, ele descreve com mais, em Lucas ou em Mateus, que descreve com mais precisão o deserto que Jesus passou. Foi um deserto físico, mas é também um deserto que pode representar uma coisa espiritual hoje em dia para nós. E no caso, para vocês que não sabem, Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a carnal. Divina por quê? Porque Jesus não foi concebido do relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E ele tinha natureza carnal porque ele nasceu de uma mulher, mas ele foi colocado lá no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ou seja, ele tinha ambas naturezas, carnal e espiritual, o que conferia a ele a autoridade que ele tinha sobre enfermos, sobre demônios, ok? Mas vamos ao sério na mensagem. Se você ler qualquer um dos evangelhos sobre o período de 40 dias, 40 noites que o Senhor Jesus esteve no deserto, ele esteve lá sem comer absolutamente nada, sem beber água. Isso é uma coisa que só ele conseguiria aguentar, né? Porque, afinal de contas, ele tinha a natureza que ele tinha, carnal espiritual, mas especificamente espiritual, ou seja, divina. E por esse motivo ele aguentou o tempo que ele aguentou. Seria possível que alguns de nós aguentássemos? Também seria, mas teríamos que ter uma unção, uma fé tão grande quanto a que Jesus tinha. E não é qualquer um que chegue nesse nível, né? Porque para chegar no nível de fé que ele tinha, né, quando ele esteve aqui na Terra, seria necessário também aguentarmos as provações e as perseguições que ele também aguentou no mesmo nível, né? Mas aqui o cerne é uma coisa importante que o Senhor me colocou no meu coração. Durante o tempo em que Jesus esteve no deserto, se você ler qualquer um dos 4 livros, você vai reparar uma única coisinha. Jesus em nenhum único momento ele murmurou. A Bíblia também relata que durante os dias em que ele esteve lá, o diabo esteve tentando dia e noite. Mas a questão ficou pior quando ele foi tentado em relação às perguntas que o diabo fez, e que o diabo fez perguntas em relação à palavra, mas omitindo trechos. E Jesus respondeu com a palavra de forma correta e inteira, rebatendo cada pergunta e cada tentação feita pelo diabo. Então o diabo falava uma coisa e Jesus rebatia com a palavra. O diabo usava a palavra, mas omitindo versículos, e Jesus usava a palavra de forma completa. Mas aqui a grande questão é, durante os 40 dias e 40 noites que Jesus esteve no deserto, ele não reclamou uma única vez. Você não vai ver reclamações, ele dizendo que está com fome, que isso e que aquilo. O diabo ofereceu isso para ele, ofereceu porque ele sabia que Jesus tinha a parte carnal dele
e que a parte canal dele deveria estar com fome e com sede. Mesmo assim, Jesus se recusou, porque ele sabia que era necessário passar por aquele período de adaptação, de fortalecimento da carne, para que ele pudesse cumprir a missão que ele tinha aqui. Isso foi muito importante. Então, para que fica aprendizado para nós? Importante não murmurar de forma nenhuma no período de deserto. Eu sei que o período de deserto ele pode variar muito, mas muito mesmo, de dias a meses e até anos de pessoa para pessoa. E eu sei que é praticamente impossível não murmurar, não reclamar, porque tem certas coisas que tiram a gente do sério, que desafiam a fé, desafiam a paciência, que a gente tem que ter todos os dias. E isso não é uma coisa nada fácil. Porém, não é impossível. É possível sim você manter a cabeça no chão, os pés no chão, manter a cabeça focada nas coisas do céu e agir como Jesus agia, ou seja, sem murmurações, sem reclamações. É difícil? Sim, é muito difícil. Parece impossível? Parece totalmente possível. Mas é possível? Sim, é possível. Com muito jejum, muita oração e muita leitura da Bíblia, inclusive. Então aqui fica o aprendizado para vocês levarem para a vida de vocês. Durante o tempo no deserto, tempo de dificuldades, de provações, Jesus não murmurou nenhuma única vez. É fácil ficar sem murmurar? Não é nada fácil, principalmente nos tempos de hoje. Muito mais difícil ainda. Mas é impossível? Não é impossível. É muito difícil, é extremamente difícil. É tão difícil que parece ser realmente quase impossível, mas não é impossível por mais que pareça. É um desafio e tanto ficar sem murmurar, mas enquanto nós estivermos sempre lendo a Bíblia todos os dias e permanecemos com o pé no chão, podemos servir de grandes exemplos. Então, assim como Jesus não murmurou no deserto, nós também não devemos murmurar. E como eu disse, o deserto pode ser coisas diversas, ruins, mas em qualquer campo. Relacionamentos, espiritual, financeiro, família, qualquer coisa, não importa o que você esteja passando. O deserto pode ser qualquer coisa que desafie a sua fé, que desafie a ser uma pessoa ruim, e você tem que resistir a essa tentação. Então, o ensinamento que fica aqui é: assim como Jesus não murmurou de forma nenhuma enquanto esteve no deserto, nós devemos seguir o exemplo dele e não murmurar em hipótese alguma, por mais difícil e impossível que pareça ou que seja. Assim como ele fez, nós também podemos fazer, seguir o exemplo dele e não murmurar, não praguejar contra ele, não praguejar contra a situação em si. Porque se você fizer isso, assim como Jesus teve um grandiosíssimo galardão, porque se você vê a ceia que os anjos ofereceram a ele, é uma ceia de dar inveja de qualquer santa ceia de Natal por aí, até mesmo na passagem de ano. Então, se você conseguir passar pelo período de deserto, seja ele qual for, sem murmurar, talvez até você fique triste de vez em quando, mas sem exatamente murmurar, mas sempre agradecendo e sempre se apoiando na palavra de Deus para rebater qualquer coisa que o inimigo coloque contra você, você no final das contas vai conseguir ter um banquete tão grande, tão excelente, tão maravilhoso quanto foi Jesus. Não na mesma medida, claro, porque afinal de contas ele ficou lá jejuando por 40 dias, 40 noites, isso não é para qualquer um. Mas se você conseguir passar pela sua provação de horas, de dias, de meses, de anos, praticamente não murmurando, não reclamando, nem tendo essas atitudes extremas, você pode ter certeza que assim como Jesus foi servido pelos anjos um grande banquete, os anjos também servirão no final do seu deserto um grandioso banquete de comemoração, porque você foi um cristão exemplar. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Curtam esse vídeo. Comentem aqui embaixo dizendo seu e-mail, que você já sabe da mensagem. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que as pessoas também possam escutar essa pregação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de pregações como esse. Obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!